Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao nosso segundo vídeo do Desafio da Costura. Tô aqui mostrando a minha colcha e pronta para ajudar você a fazer a sua também, fazer o seu trabalho. Hoje rouca, com voz anasalada, gripada. Desculpa pela voz fanha que eu tô, mas vamos embora trabalhar. Nesse vídeo a gente vai tratar do projeto, criação dos blocos e confecção dos blocos. Vou começar pela elaboração do projeto. Aqui vocês estão vendo o meu esquema para fazer essa colcha. Então, o que eu fiz primeiro de tudo? Que tamanho precisa ser minha colcha? Eu quero que minha colcha tenha 2 metros por 2,20. É uma manta para o meu sofá, na verdade, né? E aí, eu estipulei que meus blocos teriam 25 centímetros cada bloco. Para isso, eu fiz blocos de 27 por 27, porque ainda teria a margem de costura. Para um trabalho de 2 metros, a gente divide 2 metros pelo tamanho do bloco, que é 25, então eu preciso de 8 blocos para dar os 2 metros. Isso na altura da colcha. Para a largura de 2,5, vou precisar de 10 blocos. Como eu queria um trabalho bem colorido, antes de fazer os blocos, de criar os blocos, eu fiz um esquema. Então, fiz bloco A, B, C, D e E. E na minha cabeça já surgiu como eu queria. Eu queria a volta inteira com um tipo de bloco, depois a segunda fileira interna com outro, a terceira com outro, o meio com outro. E nos cantos eu queria que formasse uma diagonal. Então, fui deixando a diagonal um espaço para colocar o bloco E. Ó, se você quiser criar o seu projeto, então você vai ter que saber qual é a medida da altura, da largura. Vamos dividir pelo tamanho do bloco. E a gente vai ter quantos blocos a gente vai precisar para a altura e para a largura. E aí, a gente vai colocando as letras simbolizando o bloco dessa forma. Então, no meu caso, 10 por 8, eu vou usar 10 quadradinhos lá em cima, sendo que eu quero os dois últimos diferentes. Então, eu coloquei bloco E, depois 8 blocos As, mais um bloco E. Depois, na altura, eu ponho 6 blocos A e o último bloco E, já que eu quero os dois cantos diferentes. Faço isso a volta inteira. Em seguida, eu vou para a segunda camada. Mesma coisa. Eu vou escanear essa minha folhinha quadriculada e você que quiser abrir e ver esse esquema, vai dar para fazer vários tipos de trabalho. Por quê? Se você for fazer qualquer trabalho que dê certo usar o bloco de 25 por 25, você pode pegar esse esquema e aí você vai usar somente a parte que você precisa. Por exemplo, para fazer uma almofada, a gente vai precisar dos 4 do meio, D, 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 D. Se você for fazer uma almofada com 4 blocos diferentes, você vai nomeá-los como A, B, C, D. Mas apenas os 4. Vai fazer um caminho de mesa, a gente pode usar toda a parte central. A, B, C, D, 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 C, B, A. E assim por diante. Se você for fazer uma peça que não é 25 por 25, a gente vai fazer os blocos de tamanho diferente, mas a gente pode usar esse mesmo tipo de esquema. No decorrer dos nossos encontros vai ficar bem claro como isso vai ser feito. Se você não conseguir acompanhar esse raciocínio de primeira, se bater no olho, vai ficar mais fácil à medida que a gente trocar essas letras pelo próprio bloco, tá? Fique tranquilo. Fiz aqui uma representação para mostrar o tamanho dos meus blocos. Então, 9 por 27 cada uma das faixas. No final, emendando assim, meu bloco vai ter 27 por 27. Vou mostrar para vocês como foi que eu cortei.
Aqui estão os meus tecidos. Se você não viu como preparar os tecidos, vou deixar o link aqui para você do nosso encontro 1, porque ele precisa ser pré-encolhido e passado. Agora eu vou mostrar como eu fiz para refilar o tecido, porque quando você compra o tecido, às vezes dá uma sobrinha. Então a gente vai dobrar o tecido bem retinho. Eu gosto de usar a minha base de corte e o cortador circular, facilita muito. Você não precisa, você alinha o tecido ao traçado da sua base de corte e usa a régua como auxílio. Isso facilita bastante para refilar. Deixei o meu tecido retinho e agora eu vou tirar faixas inteiras. O meu tecido tá com 1,40 de largura, tá dobrado. E aí eu coloco ele, alinho ele bem na minha base de corte, em uma das linhas. Uso uma régua para cortar uma faixa de 9 centímetros. Se você for usar a tesoura, eu recomendo que você risque primeiro e depois você corte com a tesoura faixas inteiras. A faixa vai ficar com 1,40 por 9. Base de corte, cortador circular são ferramentas muito úteis no patchwork. Você encontra em lojas especializadas em produtos para artesanato e patchwork. A precisão de um cortador circular é muito superior à tesoura. Você até desacostuma a usar a tesoura. Eu fiz isso com todos os meus tecidos. Eu comprei 30 centímetros de cada tecido, então fiquei com faixas de 30 por 1,40. E aí eu cortei faixas de 9 por 1,40. Vai sempre sobrar uma faixinha que eu guardo na minha caixinha de retalhos para usar posteriormente. No final desses cortes, a gente vai cortar todos os nossos tecidos com faixas de 1,40 por 9. E aí a gente vai emendar essas faixas inteiras. No sentido de 1,40, eu vou emendar de 3 em 3. Então, depois de fazer todos os cortes, eu vou mostrar alguns cortes aqui para vocês, para mostrar até quanto sobra, a tirinha que sobra é só essa daqui que você viu agora. E aí, a gente vai combinar os tecidos e emendar. Para emendar, a gente vai usar a margem de costura de meio centímetro. Então, no final, a gente vai ter faixas medindo 1,40 por 26. A gente tinha 27, tirou meio centímetro para emendar a primeira faixa, meio centímetro para emendar a segunda, ficamos com 26. Aqui está uma amostra da simulação que eu fiz com os tecidos dobrados para ver qual era a combinação que eu queria fazer na hora de emendar as tiras para fazer os blocos. Com os blocos emendados, a gente vai passar, deitando a nossa costura, sempre tentando fazer isso assim, pro lado o tecido mais escuro. Se você tem um tecido claro e 2 escuros, vai deitar sua margem de costura pro lado do escuro. Se você tem um tecido escuro no meio e 2 claros, deite para o lado do escuro, sempre assim, para não ficar sombra no seu trabalho. Todas as tiras já emendadas, passo pelo lado direito do meu tecido. Aqui está mais uma das combinações que eu fiz, por exemplo, nesse caso, eu deito minha costura para o meio, porque é mais escuro. E assim eu fiz com todas as faixas. Depois de passar todas as faixas, a gente vai cortar os blocos. Nessa etapa, eu vou pegar a tira inteira e vou cortar a cada 26 centímetros. Para sobrar ainda o meio centímetro de margem, também na altura. Vai ficar 26 por 26. Como você pode ver, lá no final, eu não tirei nem a orelha do tecido. Eu emendei inteiro, agora eu vou
alinho ali, refilo, tiro essa sobra de tecido, para aí sim cortar de 26 e 26. Forma boa de cortar é usando a base de corte. Se você vai usar um cortador circular, é necessário a base de corte. O cortador circular ele é muito afiado e ele vai estragar qualquer outra coisa que não tenha sido feita para ser usado com ele. Então eu recomendo uma boa base de corte. Não é uma peça barata, mas uma boa base de corte dura muito. Um bom cortador circular também é muito útil. O que é um bom cortador circular? É um que tem uma lâmina boa e que ele recolha essa lâmina para que não cause acidente. É uma arma esse aparelho. Então, é bom que você trabalhe sempre direitinho. Parou de usar, recolhe a sua lâmina para não correr riscos. E a base de corte, ela geralmente é dividida de 1 em 1 centímetro com uma marcação mais forte de 5 em 5 centímetros. Então isso facilita muito a nossa vida. Você não tem que ficar mede, marca, não. Você alinhou o seu tecido. Aí você conta, é de 5 em 5, você conta, ó, 5, 10, 15, 20, mais 1, 26 e já passa o seu cortador. Aqui eu já tô com os meus tecidos, meus blocos todos cortados, prontinho para a gente fazer a emenda. Essas são as configurações dos meus blocos. A, B, C e D. Então, eu vou ter mais o bloco E. O meu bloco E, ele é um bloco inteiro. Então, eu não preciso fazer a emenda. É um bloco medindo 26 por 26 numa única cor, que vai ser a minha diagonal, como vocês viram lá naquele esquema, lá no comecinho do vídeo. Nessa configuração, 3 tipos de tecido. Com 30 centímetros, eu faço 15 blocos. 30 centímetros de 3 estampas, eu faço 15 blocos. Então, eu comprei os meus tecidos já depois de calcular isso. A cada 30 centímetros, eu faço 15 blocos. Os que eu preciso de 12, eu comprei 30 centímetros. Os que eu preciso de menos, comprei menos tecido ainda. E os que eu preciso de mais, comprei 60 centímetros. Como é o caso do meu bloco A, que eu preciso de 28. Assim eu termino o nosso vídeo de hoje, é o nosso segundo vídeo. Se você não começou ainda o seu projeto, vamos começar, vamos entrar nesse desafio. E no final eu quero ver o seu projeto pronto.